Olá, meu nome é Ligiane Gomes, eu sou psicopedagoga e no vídeo desta semana nós vamos falar um pouquinho sobre esquema corporal e lateralidade e quais são as relações entre esses dois aspectos que são elementos da psicomotricidade e a alfabetização. Lembrando que são 4 vídeos que nós faremos com relação a essa temática das habilidades para a alfabetização e a escrita. Antes da gente começar, fique à vontade para compartilhar esse vídeo, curta o nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que vocês possam receber semanalmente os nossos conteúdos. Qual é a relação entre esquema corporal, lateralidade e as habilidades para o desenvolvimento da leitura e da escrita, para o desenvolvimento da alfabetização? Todos os elementos da psicomotricidade que envolvem o corpo e o controle do corpo, ele tem alguma relação com o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, além do desenvolvimento cognitivo. O que é o esquema corporal? Então, vamos falar primeiro do esquema corporal, depois a gente passa para a lateralidade. E no final do vídeo, eu vou dar algumas dicas, algumas atividades, exemplos de atividades que podem auxiliar no desenvolvimento do esquema corporal e da lateralidade. Então, fiquem comigo até o final desse vídeo. O esquema corporal é um dos elementos fundamentais que organizam a nossa personalidade. É através da constituição do esquema corporal que a gente vai se percebendo diferente do outro. Quando eu falo a gente, eu estou pensando no bebê, tá? O bebê muito pequeno, ele considera que ele é uma extensão do corpo da mãe. É através desse distanciamento entre eu e o outro, dessa percepção entre eu e o outro, que nós vamos nos constituindo como um ser único, conseguindo nomear as nossas partes integrantes, do nosso corpo, cabeça, membros, e a gente vai se organizando com relação a esse corpo e como eu me movimento, como que eu reconheço as pessoas, como que eu reconheço os outros objetos que nos rodeiam. Dessa forma, basicamente, a gente pode dizer que a gente parte aí de um momento em que a gente tem o domínio corporal, passa para um reconhecimento, para um conhecimento mais elaborado desse corpo, para que a gente possa agir de maneira que a gente reconheça as nossas ações, reconheça os nossos movimentos, nos reconheça como parte integrante do mundo, fazendo essa relação entre objetos e entre pessoas. Todo esse reconhecimento, o movimento da criança, ela se dá desde os movimentos perceptivos, involuntários, para depois serem perceptivos e voluntários, desde o nascimento. É um processo. E a lateralidade, ela tem tudo a ver com essa movimentação, desde o bebê até o adulto. O que é a lateralidade? A lateralidade é a nossa dominância de um lado do corpo em relação ao outro. Então, por exemplo, as pessoas que são destras, elas têm um lado dominante, uma lateralidade, uma dominância lateral do lado direito. Quem é canhoto tem uma dominância lateral do lado esquerdo, Reconhecer essa dominância, ela é muito importante e é ela que vai nos ajudar a aprender de uma maneira melhor os conceitos de esquerda e direita. Os conceitos de direita e esquerda, eles são muito abstratos. E quando nós temos esse reconhecimento da dominância lateral, ou seja, a nossa habilidade da lateralidade, ela está bem definida, bem desenvolvida, fica muito mais fácil a gente fazer a associação do que é direito e do que é esquerdo. O trabalho com a dominância lateral, ele envolve a coordenação motora. A coordenação motora dos grandes músculos, que a gente chama de coordenação global, também conhecida como praxia.
como as pernas, os braços, o tronco, e a coordenação motora fina, praxia fina, que vai envolver os pequenos músculos das articulações, como esse movimento necessário para a alfabetização. Tá? Esses movimentos de coordenação motora são os que vão nos possibilitar ter controle do corpo, equilíbrio, postura, que são fundamentais na hora da escrita. E eu já vou falar isso para vocês. Mas antes, vamos saber como que a gente pode reconhecer a dominância lateral de uma criança. Isso, só para vocês saberem qual é o lado dominante da criança, para que a gente possa respeitar essa habilidade, essa destreza delas na hora da alfabetização. E não ficar forçando a criança a escrever, por exemplo, com a mão direita quando ela é canhota, tá? Vamos pensar o seguinte: a lateralidade é o que vai nos dar força e precisão, o desenvolvimento dessa habilidade, né? Se eu quero saber a dominância lateral de uma criança, pense o seguinte: eu posso fazer uma bolinha de papel e pedir para ela acertar o lixo. Você vai ver que ela vai ter destreza com uma determinada mão, tá? E geralmente ela vai repetir esse movimento sempre com a mesma mão. Você consegue perceber essa dominância lateral. Com relação aos membros inferiores, você pode fazer riscar o chão, colocar uma tira no chão e pedir para a criança andar por cima, né? Andar em cima dessa faixa. Ela vai começar geralmente com o pé, com a perna, que ela tem maior dominância lateral, que ela tem maior força, que ela tem maior destreza. Eu posso também pedir para a criança chutar uma bola, né? E aí ela vai chutar essa bola com o lado que ela tem mais dominância. É importante nesse desenvolvimento da lateralidade, independente da constituição dessa dominância lateral, que todas as atividades que a gente faça com a criança, que a gente faça com os dois lados, porque isso serve para ela fortalecer os grupos musculares e também reconhecer qual é o lado em que ela tem mais força. E o que isso tem a ver com a alfabetização? Bom, para que a gente possa escrever, nós precisamos ter o controle do nosso tronco, assim como equilíbrio. Então, a gente tem que ter postura e equilíbrio. Quando eu vou escrever e eu sou destro, eu preciso ter uma postura para que o meu braço faça um cruzamento e escreva. Quando eu sou canhoto, eu não faço esse cruzamento. Eu tenho que ter o equilíbrio e postura para escrever, né? Sendo que o meu caderno está aqui, e escrever fazendo um cruzamento inverso, não do começo para o final, como no destro, mas o cruzamento ele se dá no final para o canhoto, né? Uma outra coisa importante que envolve essas duas habilidades é que o fundamento da leitura e da escrita, ele acontece da direita para a esquerda, né? Então, ou seja, ele tem um lado certo, ele tem um lado específico. E nesse caminho, né, da esquerda para a direita, eu vou usar tanto os olhos como os meus grupos musculares superiores para que eu possa escrever. Uma outra coisa importante é o reconhecimento das letras. Pense nas letras B, D, P, Q. E aqui eu estou pensando nas letras impressas, tá? Elas têm algumas diferenças, né? A haste para cima, a haste para baixo, né? A curvinha da bolinha do B para um lado, para o outro. Ou seja, quando eu mudo a lateralidade dessas representações no papel, eu mudo as letras, eu mudo o sentido e eu preciso reconhecer isso. Pense também na letra N, na letra U. Uma para baixo, outra para cima.
Pense no número 2 e no número 5, né? Estou pensando também na letra impressa, né? Na representação impressa. No número 3 e na letra E maiúscula. Tudo isso eu preciso ter uma discriminação visual que envolve a lateralidade e envolve o como eu vou fazer essa grafia. E quais são as atividades que a gente pode fazer com a criança em casa, nesse momento de isolamento social, e em que a gente desenvolva essas habilidades. Primeiro, as crianças menores que precisam ainda, que estão ainda numa fase, melhor dizendo, de reconhecimento, de conhecimento do corpo, é muito legal brincar com o espelho, tá? Porque com o espelho a gente vai mostrando as partes do corpo, nomeando as partes do corpo, e eu posso depois, através de um desenho só do contorno da figura humana, pedir para que a criança vá desenhando aquilo que ela viu, ou seja, as partes do corpo dela. Né? Então, reconhecer a parte do corpo dela e a parte do corpo de uma outra pessoa, de uma outra figura, ou seja, uma generalização do conhecimento. Quando ela tem essa generalização do conhecimento, também mostra que ela incorporou esse reconhecimento. Brincar de estátua, em que a criança tem que reconhecer a força e ter o controle da postura em que ela deve ficar alguns minutos. Criança pequena, vamos fazer isso bem rapidinho. Crianças maiores, a gente pode deixar um pouquinho mais de tempo, que elas tenham um pouco mais de controle corporal. A gente pode também, fazendo uma folha de sulfite, o contorno da mão ou o contorno do pé, colocar isso no ambiente da casa e pedir para que a criança se movimente de acordo com as pegadas, né, que estão no chão. É uma brincadeira também legal para a gente fazer. E aí tem inúmeras outras que a gente talvez não possa, né, fazer nesse momento, que é jogar bola, pular corda, jogar bola para cima, bater palma e pegar a bola de novo. São brincadeiras que a gente pode fazer. São todas aquelas brincadeiras que vocês reconheçam que a criança precisa ter o domínio do controle motor e do equilíbrio. Todas essas brincadeiras, elas são super legais para a gente desenvolver as habilidades de esquema corporal e de lateralidade. E não fiquem preocupados em ficar nomeando direita, esquerda. Isso depois vai ser muito mais fácil quando ela tiver a dominância lateral. Por quê? Porque ela faz uma associação entre a mão que eu escrevo é a direita, a mão que eu escrevo é a esquerda. Então, depois que ela tem essa dominância lateral, ela consegue fazer essa associação desse conceito muito mais fácil. Na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do tempo e a organização do espaço, ou seja, a estruturação espaço-temporal, que também é fundamental para essa noção que a gente tem de corpo e para as habilidades de leitura e escrita. Até lá!